estamos agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade desta reunião e pedindo que sejamos amparados e envolvidos nas vibrações de paz, harmonizando as nossas mentes, nossos pensamentos, para que possamos assimilar os ensinamentos e procurarmos posicionar nessa caminhada que nós nos encontramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque você é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Nós vamos passar agora a palavra para a Sônia, mas antes nós gostaríamos aqui de reiterar que a Sônia é uma companheira já de longas datas, né, Sônia? Lá do Espírita Padre Germano. E hoje ela vai falar para a gente, ela está trazendo esse tema, né, vida e obra de Padre Germano. É sempre um prazer, viu, Sônia, estar com você. Que a nossa Mãe Maria Santíssima possa te envolver nesse trabalho de hoje. E a palavra é sua. Muita paz. Amém, obrigada. Então, obrigada a todos, né? E vou deixar para o Wagner coordenar, caso alguém queira participar, né? Sinalizando aí, levantando a mão. Inclusive, nós temos aí, né, alguns irmãos que frequentam a casa de Padre Germano, em algum momento podem, né, acrescentar alguma informação aí importante, para que a gente compreenda, né, a importância desse mentor, desse guia, né, de um trabalho tão nobre, né, que não fica restrito só ao Brasil, né? Nós vamos falar um pouco disso também. Eu quis começar, né, eu não vou fazer apresentação, tá? Eu vou estar lendo aqui alguns trechos, alguns fragmentos para a gente falar, né, e se informar, né, sobre a vida e obra de Padre Germano. Eu quis começar com uma frase que eu já até comentei em algum momento aí, né, com o grupo do Bezerra, com certeza, em algum estudo, eu lembro vagamente, mas que em algum momento eu falei, e quando eu frequentava já a casa de Padre Germano, né, a evangelização, no início das atividades, das minhas atividades da evangelização, e um menino, né, uma criança perguntou, como assim, né, aqui é uma casa espírita e tem o nome de um padre. E eu fiquei muito constrangida, porque realmente eu não sabia explicar. Né? Então, chamando a atenção, né, que a gente é muito desatento, né? Não é à toa que Kardec, né, foi tão bem preparado e conseguiu realizar, né, a codificação com ajuda, assim, né, do plano espiritual, mas, sobretudo, com a sua capacidade de observação, né, de questionamento, né? Ele fez aquelas perguntas, né? Eu falo assim, mas ele estava inspirado? Sim, mas preparado também para questionar, né? Ele conseguiu realizar o seu compromisso, a sua missão. Então, quando a criança me fez essa pergunta, aí que eu fui, né, procurar, né, dirigentes da casa, me informar realmente, né, quem era esse padre, né, porque tamanha importância tinha dado nome, né, àquela casa. E outra coisa também que a gente vai aprendendo, né, com a doutrina, como que nós somos presos aos rótulos, né? Então, falando assim, é padre, então, como que o nome dele é o nome de uma casa espírita, né? Ou seja, nós ainda estamos muito presos, né, a espírita, né, ao termo espírita, e nos esquecemos constantemente que somos espíritos, né, em tarefas, em compromissos que assumimos no plano espiritual. Então, começar com essa observação para a gente compreender, né, que é uma casa espírita com atividades, né, pautadas na doutrina, no caso aí essa, né, que nós vamos mais para frente falar um pouco mais, como outras casas que existem no Brasil, fui descobrindo muitas aí, a gente estudando, a gente vai descobrindo, né, outros trabalhos
que tem essa homenagem, né, e esse compromisso com esse mentor, né, que está aí presente nas tarefas doutrinárias no Brasil e fora do Brasil. Então, chamando a nossa atenção, né? E aí, quando a gente começa a estudar, né, sobre este homem, que no caso é essa encarnação, essa última encarnação na Terra, né, assumiu aí, né, esse sacerdócio, né, como padre, a gente também vai se inteirando, né, de que o importante realmente é ser uma pessoa de bem. E à medida que a gente vai estudando a obra dele, vai remetendo a várias passagens do Evangelho. Eu falei, olha, eu vou me centrar, né, num foco assim para o estudo, porque senão a gente vai começar a falar assim, ó, capítulo tal, o dever, né? Vamos falar dos 7 perfeitos, caracteres da perfeição, né? Amai os nossos inimigos, a prece para os criminosos. Por quê? A vida dele está toda retratada no Evangelho. Cada atitude, cada comportamento, cada olhar e, sobretudo, o silêncio diante dos criminosos, né? Diante de seres como nós todos, imperfeitos, em busca de renovação moral. E aí, essa observação que eu quis, né, trazer no início, então que a gente fique atento e, sobretudo, gente, é um convite. Vale a pena estudar o livro Memórias de Padre Germano, que é um estudo. Eu ainda não fiz isso, sabe? Mas eu encontrei alguns expositores que estão fazendo esse trabalho, porque não é uma obra tão conhecida, sabe, Wagner? A gente vai descobrindo, assim, não só, né, pelos jovens, né, que eu falo assim, os jovens não conhecem, mas muitos irmãos da doutrina não conhecem a obra de Padre Germano, e é um trabalho, assim, um resgate, né, de cada capítulo do Evangelho para a gente aprimorar, né, os nossos estudos e cuidar do nosso autoconhecimento. Porque não tem como eu doar, como eu amar, se eu não me conhecer, se eu não trabalhar a minha imperfeição e pautada, né, nos ensinos de Jesus. Então, assim, é uma obra fenomenal. E alguns expositores já estão fazendo esse trabalho, né? Nós temos alguns expositores, né, em São Paulo, em outras regiões do Brasil, fazendo esse trabalho de divulgação dessa obra. E o que eles comentam é interessante também, é que quando a gente escuta um capítulo, vou chamar de capítulo, a gente vai falar disso também, geralmente quem está ouvindo fica em silêncio, porque o convite é íntimo, né? Não é uma troca, né, para alimentar um julgamento do outro, da atitude do outro, mas realmente é um convite para uma reflexão íntima, que é o convite que Padre Germano faz para todos nós. Então, vamos aqui, né, nos organizar. Quem foi Padre Germano? Padre Germano foi um sacerdote da Igreja Católica que viveu provavelmente entre os séculos 18 e 19, na região norte da Espanha, né, e talvez, né, há também elementos que confirmam que poderia ser no sudoeste da França. Por que ainda essa pesquisa é incerta, né? Porque a gente vai descobrindo, ao estudar a obra, que não é o lugar, é realmente a pessoa, né? Esse ser humano que esteve aqui encarnado no nosso planeta, trazendo um grande exemplo, né, de respeito às leis divinas e de luta íntima, né, para dominar as suas paixões. Ele, em algum trecho, vai falar sobre isso. Nessa existência, né, como Padre Germano, quis poder viver o sacerdócio do Cristo, determinado a cumprir seu evangelho entre os pobres e os humildes, particularmente entre as crianças. Quando a gente estuda, né, a vida desse padre,
a gente descobre que ele teve uma vida difícil e muito infeliz, muito. A princípio, a gente imagina assim, nossa, ele deveria ser uma pessoa muito triste, muito amarga. E, no entanto, ele tinha tanta consciência espiritual do seu compromisso, da sua missão de divulgar o Evangelho do Cristo, que ele buscava, né, no contato com as crianças, esse alívio para tamanha dor, ciente de que, por hora, né, o que ele não conseguia realizar, que é, por exemplo, ter contato com uma família e constituir sua própria família, né, porque ele foi criado, né, no ambiente das igrejas, né, foi deixado num orfanato e criado num sistema, num ambiente frio, né, sem o contato, sem o afeto. Aí eu fico imaginando cada um de nós, né, igual quando o Wagner começa a reunião, esse carinho com cada um de nós, essa palavra de afeto, esse conforto, esse contato, né, da gente, olha, mesmo na pandemia, a gente conversar por um telefone, né, chamadas aí, né, online para garantir a continuidade dessa busca do estudo, gente, tudo isso vem nos fortalecendo. A gente não se sente só, né? Muitos de nós aqui temos, né, em nossa casa, uma família, mas outros não. Tem muitos irmãos que estão sozinhos, sozinhos que eu falo, encarnados, né? E, no entanto, esse alento das informações da doutrina, né, da certeza de que não estamos sozinhos, que temos um anjo guardião, que temos um mentor, né, que nos ampara, que nos cuida de nós, né, nesse período de isolamento, né, que a gente tem, felizmente, né, já retomado já em alguns espaços com bastante cuidado. Imagine, então, no caso do Padre Germano, que cresceu sozinho, né, aprendendo através da disciplina, né, da igreja, do seminário, né, na época desse contato com homens, né, prevalecendo aí o ser humano, mas o homem, né, e nessa frieza, e nessa distância, ainda assim prevaleceu uma luz, que é a luz do amor, o amor do Cristo. E aí ele que questionava, né, alguns métodos da igreja, que questionava, né, algumas decisões, ainda assim respeitou seu destino e chegou, né, realizou o que os padres queriam, você um ambiente aqui, né, vai ser um padre. E realmente ele se tornou um padre. Mas um padre com diferencial, porque mesmo, né, com essa falta de carinho, de afeto, ele deixou prevalecer esse amor diante do outro, diante dos seres humanos que o cercavam. Então, é uma história, assim, um relato, né? Uma história muito bonita. E aí, eu fiz anotações, assim, bem rápidas, para a gente não perder de vista, do capítulo 8, deixai vir a minhas criancinhas. Por que esse contato, por que essa presença das crianças? Lembrando, né, que nessa fase nós ainda estamos, né, com as nossas vicissitudes, né, adormecidas, cabendo a responsabilidade da família, daqueles que nos cercam, né, despertar o melhor de nós, que seriam as nossas virtudes, e domar, né, aprender a domar as nossas paixões, os nossos vícios. A criança, né, ela está ali protegida ainda pelo véu, né, desse esquecimento, até dessa esquecimento, né, dessa imperfeição. E aí ele aproximava dessas crianças e relatava histórias e se deixava levar, né, se alimentar por essa pureza. Era um alento, um único alento, né, durante a vida dele, nessa última encarnação que ele tinha, essa presença das crianças. Mas ele mesmo ressalta em algumas partes: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas,
e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 17, Sede Perfeitos. E Padre Germano, na obra, né, ele, que foi psicografado, a gente vai entrar ainda nessa questão, diz o seguinte: admiram o que vocês chamam de minhas virtudes, e o que na realidade não foram senão o estrito cumprimento de meu dever. Filhos meus, que não fiz nada em particular, fiz o que deveriam fazer todos os homens. Dominei minhas paixões, que são os nossos maiores inimigos. Ou seja, à medida que ele ia tendo contato com as pessoas, ele ia chamando a atenção pela postura, né, de bondade, de caridade, e ele mesmo diz, não estou fazendo nada demais. Eu estou fazendo aquilo que eu assumi, né, diante de mim mesmo, que é cumprir o dever, cumprir as leis divinas. Ou seja, a gente vai percebendo nos registros de Padre Germano o nível de espiritualização que ele estava, né? O nível de espiritualização diante daquele grupo de convivência, né? Onde as pessoas cometiam atos horrendos, né? Que chocavam toda a região, e ele se mantinha ali em silêncio. O que nós precisamos também ter o cuidado, né, é com o julgamento, mas eu fiquei lembrando, gente, só uma parte aqui, né? Eu vi um trechinho que alguém postou no grupo recente de uma palestra de Haroldo Dutra, que ele fala assim, ele ainda era juiz criminal, e assim que terminou o julgamento, uma mãe chegou perto dele e falou, olha, essa que é a punição para alguém que tirou a vida do meu filho? Essa mãe estava questionando o resultado lá do julgamento. Houve uma punição, mas que para ela não bastava diante de uma atrocidade, de um crime. E Haroldo respondeu o seguinte, eu fiz a minha parte, né, até onde a lei do homem me permite. Mas eu acredito na lei divina. Ou seja, há um momento que não nos cabe, né, enquanto espírita, com os conhecimentos que nós estamos buscando, condenar, né, no sentido de falar, foi pouco, merece muito mais. Alimentar, ou seja, a crueldade, né, a raiva, a violência, que ainda, né, está presente no nosso planeta, né, graças às nossas escolhas, né, às nossas atitudes ainda dentro de um padrão vibratório muito desequilibrado. E eu lembrei dessa passagem porque Padre Germano frisa muito. Quando ele acolhe alguém que erra, né, alguém que comete um crime, ele deixa claro, eu não estou passando a mão, né, seria essa expressão, né, não estou passando a mão na cabeça de quem errou. E como eu disse, gente, os erros são erros, né, mortes, crimes, assim, bem impactantes, né, que mexiam muito com aquela região, com aquela comunidade. Inclusive, saía gente de várias partes do país para buscar um alento, se confessando com ele. E, enquanto padre, é a parte que ele, se ele pudesse, ele iria se omitir. Ele falou, não, eu não tenho condição de ouvir um criminoso. Eu não tenho condição de ouvir alguém, né, que matou o outro, que cometeu um aborto,
que assaltou, enfim. Se dependesse dele, ele não ouviria essas confissões. Mas fazia parte ainda, né, ainda não, fazia parte daquele compromisso, né, enquanto sacerdote. E ao ouvir, realmente, ele sofria muito. E aí, ele queria se recusar, né, a ouvir essas pessoas, por se sentir no lugar delas. Não é porque ele queria condenar, não. E aí ele frisa muito, nós estamos diante de pessoas doentes. O que nós chamamos, né, de imperfeitos que somos ainda, buscando, né, nosso aprimoramento moral em cada oportunidade que temos de reencarnar, né, dentro do nosso processo evolutivo. Padre Germano chama de doença, de doença. E por isso mesmo ele não se achava capaz, né, de falar, então você errou, como que vai resolver isso? Vai ser condenado? Né, ou condenado ou dentro, né, das leis da própria igreja, né, através de pagamento de dízimo, pagamento de promessas, né, fazendo orações tais. Não, ele fazia um convite diferente. O convite dele era a renovação. Esquece, entre aspas, o que você fez. Não alimente o remorso. Tem um capítulo, um fragmento, ele fala, o título é esse, o remorso. Aquilo que corrói a gente, que não deixa a gente caminhar. Então, esquece, entre aspas, o que você fez de mal e recomeça. Teve casos que ele instigou, que ele motivou a pessoa a mudar de região, mudar de nome. Teve um relato de um homem mesmo, que o homem recomeçou de fato do zero, em outra região, com outro nome, e anos depois, já no leito de morte, ele pede que ele retome, né, na vida dele para fazer aquela extremunção, né, final, aquele preparo para o desencarne. E ele fala, olha, eu fiz o que o senhor me orientou, ou seja, hoje eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam. Isso vai apagar a falta? Não vai apagar a falta, né? Mas vai aliviar no sentido que em determinado momento ele recomeçou e fez o bem. E aquele momento anterior, né, que ele errou, e de fato errou, compete, de acordo com a lei divina, ele resgatar. Então, assim, isso a gente tem que estudar, não perder de vista, né, todos os princípios, né, doutrinários que a gente vem se informando para que a gente compreenda. Porque a gente não está dizendo aqui, né, que é alguém que lesou o outro através de uma palavra, de uma ofensa, de uma maledicência. São ofensas que destruíram a vida de alguém, a família de alguém. Então, por isso que eu disse que são crimes, né, muito impactantes, que mexem com a gente e mostram o nível de evolução desse homem que vem à Terra, né, como outros irmãos nossos, que às vezes a gente desconhece, mas que estão aí, né, encarnados, reencarnados, trazendo o bem, em nome de Jesus, né, para que a gente aprenda, né, realmente como reconstruir, né, a nossa vida, né, embora a gente tenha errado. Então, é o perdão, né, é o perdão de fato. E se a gente fala assim, mas eu não dou conta disso ainda, né, que a gente lembre disso, não vai mudar de um dia para o outro, nós não vamos mudar. Tem um dos fragmentos, né, dos relatos, quando eu falo fragmento, que o livro não tem capítulo, né, são relatos, tanto que espero que todos interessem em fazer a leitura, né, você não tem que ficar preocupado assim, eu vou ler o capítulo 1, 2, sequência, não. Hoje eu quero ler sobre, a partir do título tal, esse assunto aqui. E aí,
tem um capítulo em particular que Padre Germano fala do tempo, que é o nosso maior patrimônio. Daqui a pouquinho eu falo dele. Deixa eu voltar na nossa sequência aqui. Sobre a obra, né, que eu estou falando fragmento, artigo, né, e tal, na parte... Vou até ler um trechinho aqui. O prefácio, gente, já é um presente. O prefácio do livro Memórias de Padre Germano foi feito por Amália. A obra, né, ela foi psicografada, registrada, eu falo assim, vou usar a expressão três mãos, né? Na verdade, três espíritos. Padre Germano, já desencarnado, né? Ditou para um médium falante, esse médium não era alfabetizado, e Amália fez o registro. Olha, né, que experiência, né? E essa obra chega em nossas mãos. Esse livro foi publicado, né? Mais tarde, a Amália conta, né, que ele foi transformado em livro, que ele era publicado como se fosse novela, né, em jornal, numa revista, mas em 1900 foi compilado, transformado em livro, e no Brasil ele foi traduzido em 1917 pela FEB, e hoje ele tem aí, além da FEB, né, mais três editoras, né, espíritas, mais duas editoras espíritas, além da FEB, que divulgam a obra de Padre Germano. Deixa eu só abrir aqui meu... deu chute aqui, peraí. Mas no prefácio, Amália diz o seguinte: aos 29 de abril de 1880, comecei a publicar no jornal Espírita, à luz do porvir, Memórias de Padre Germano. O espírito Padre Germano foi relatando alguns episódios de sua última encarnação terrena, consagrada à consolação dos humildes e oprimidos, ao mesmo tempo que desmascarava os hipócritas e falsos religiosos da Igreja de Roma. E se havia, né, essa atitude de, ao mesmo tempo, apontar os problemas da Igreja, é claro que ele sofreu. Por isso que ele foi afastado, né, uma região onde concentrava mais adeptos, né, do cristianismo, porque ele chamava muita atenção pelos dons, né? Um homem que sentia, independente do outro falar, né, o que as pessoas sentiam. Então, era uma mediunidade, né? Não era usado o termo na época, mas aí a gente vai avaliando no comportamento, na forma de falar, né? De pressentir, né? Cada situação. E aí ele foi afastado, né? Para uma aldeia. Aí, de novo, né, a gente percebe o quê? A intervenção divina. Porque onde há luz, há atração, né, daqueles que pedem socorro. Então, as pessoas iam até essa aldeia. É um lugar muito ermo. Ele isolado lá com um cachorro, né, com o cão dele, que ficou assim muito... Muita gente fala assim, a história de Padre Germano, aquela que conta do cachorro, o cachorro que tinha uma mediunidade, né? A gente precisa ler mais, né, para entender qual era a relação que ele tinha com esse único amigo, que era um cão, né, que acompanhou ele boa parte da vida, o Sultão, o nome dele, que é uma história, assim, belíssima também. E vale a pena a gente estudar, né, para entender por que essa afinidade, por que essa harmonia, né, entre ele e esse cão, que resguardou ele em vários momentos, né, da violência, assim como também ajudou vários criminosos, né, chegarem até Padre Germano em busca de socorro. Continuando a malha, tal proceder, como era natural, lhe acarretou inúmeros dissabores, perseguições sem tréguas, cruéis insultos e ameaças de morte,
ameaças que, por mais de uma vez, por pouco se não converterem em amaríssima realidade. Mas nem por viver em recanto ermo da terra, obscura foi sua existência. Assim como as ocultas violetas exalam delicado perfume entre as eras que as sobrepujam, assim a religiosidade dessa alma exalou o sutil aroma do sentimento, e com tanta fragrância que a essência embriagadora pôde ser aspirada em muitos lugares da Terra. Então, olha a condição vibratória desse espírito. Que aqui a gente está falando de um determinado lugar, uma determinada região, que ele deu assistência, né? Assistência social, assistência material, mas principalmente assistência espiritual. E aí a gente vai lembrando, né, de nossos irmãos que estão, né, que nesse projeto aí, né, Wagner, criado pela casa de vocês, que estão sendo aí, né, as histórias, os relatos que estão sendo trazidos, né? Porque quando a gente lê, ouve, né, os relatos, estuda a vida de Chico, a gente em alguns momentos também ouve falar desse perfume, né, dessa vibração e dessa luz, que não se limita a um lugar específico, né, porque ela é tamanha, né, ela envolve tanto o trabalho da espiritualidade, que ela não se concentra em um lugar. Eu já até citei que uma vez, quando o Chico desencarnou, uma amiga, né, que não é espírita, católica, diz ela que não se conteve, que ela passou o dia chorando, o dia. E o marido dela falou assim, mas por que você não para de chorar? O que está acontecendo? Ela falou, eu não consigo me controlar, porque a emoção é algo tão forte, né, que eu estou abalada. E ela não tinha, né, assim, estudado Vida de Chico, acompanhado as obras dele. É claro que você ouve em algum momento da vida, né, falar de Divaldo, falar de Chico, independente se é espírita, não é mesmo? E ela, naquele momento, naquele dia, por mais que ela fizesse afazeres domésticos, ela tentasse mudar o pensamento, ela não conteve aquela emoção, aquele sentimento diante da partida aí, né? Do de retorno de Chico ao mundo espiritual. Então, assim, quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente estuda Padre Germano, é mais um irmão dentro dessa condição, né? Que a gente vai apreendendo, né? E agradecendo a misericórdia divina, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente está tão abandonado, né? O mal está tomando conta do mundo, e a gente não reconhece que o bem está em toda parte, e nós precisamos divulgá-lo. E enquanto espíritas, né, cabe também, né, a nossa responsabilidade fazer essa divulgação dessas obras do bem. Inspiradas, claro, né, em Jesus Cristo, né, e em Deus, sobretudo. E eu não vou ler, né, toda a parte do prefácio, não, mas que é um estudo, viu, Wagner? Vamos fazer um estudo com prefácio, ditado por Amália para a obra, já é um estudo com certeza. Muitos foram os potentados que, aterrados pela ideia de crimes enormes, correram pressurosos à sua presença, prostrando-se humildes ante o humilde sacerdote, para que fosse intermediário, olha só, para que fosse intermediário entre eles e Deus. Porque é importante a gente entender por que essa busca pelo Padre Germano. Para se eximir da culpa? Para que não tenha remorso? Não. É o socorro, é um pedido desesperado de um irmão que se reconhece criminoso e quer o amparo de Deus.
Isso é muito importante, porque muitas vezes, né, diante de crimes hediondos, a gente ainda não consegue entender que a pessoa quer se refazer, não é mesmo? A gente não tem dificuldade ainda, desculpa eu falar, né? Nós temos, né? Mas essa dificuldade de enxergar no outro essa capacidade de reformular a sua vida. E aí, o perigo da maledicência, né? Nossa, fulano fez tanta coisa errada, agora está na igreja tal. Olha só, nós não temos condição de avaliar essa conduta. Isso é íntimo, é entre cada um de nós e Deus. Esse convite para a gente reorganizar a nossa caminhada evolutiva. Quando nós pensamos no plano espiritual, aí fala, olha, chegando lá, eu descobri que, através do meu livre-arbítrio, eu cometi vários erros. Eu quero uma oportunidade, eu vou pedir a Deus a oportunidade para mudar, né? Para seguir um outro caminho. E Deus nos dá essa oportunidade. Aí reencarnamos. Agora vamos trazer aqui para o plano, né, material. Nesse momento, no planeta Terra. Podemos reformular nossa caminhada? Temos que esperar desencarnar para mudar o nosso roteiro? Se a gente está nesse caminho do mal, né? Então, gente, é isso que Padre Germano fez e faz, né? Através de todo o amparo espiritual, com certeza, aos nossos irmãos de caminhada que cometem erros atrozes, né? De tamanha atrocidade. É permitir que o outro busque, de fato, né, através de Deus, o perdão e recomece. É o que eu fui percebendo, que eu fui entendendo, tá? Fiquem à vontade aí também, né, para acrescentar. O Padre Germano arrebanhou muitas ovelhas desgarradas, guiando-as pela senda estreita da verdadeira religião, que outra não é senão a do bem pelo bem, e amando não só o bom, que por excepcionais virtudes merece ser amado ternamente, como também o delinquente, enfermo da alma, que em gravíssimo estado só com amor se pode curar. Olha aí né, as referências que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Perdoar, desculpar aquele que nós amamos, não é difícil. Mas aqui está falando do perdão aos inimigos, aos criminosos, né? Ao amparo ao que está doente da alma. É disso que ele está tratando. E aqui também, em nenhum momento fala, né? Guiar no caminho da religião católica. Não. É do bem pelo bem. Não importa, né? A religião, mas a religiosidade, a nossa religação com Deus, né? A nossa proximidade, né? E a busca da perfeição, né? Dentro da nossa conduta, da nossa condição evolutiva. E ainda tem um trecho que ele acrescenta assim, olha, os métodos que eu usei para ajudar as pessoas não são bom vistos pelas leis humanas. Né? Por exemplo, imagina, ele escondeu na casa dele um criminoso que estava sendo procurado, né, pela polícia da época. Muitos homens chegaram, bateram na porta, o senhor está bem, está seguro, não chegou alguém aqui procurando ajuda, pedindo uma comida, porque é um criminoso, cuidado. E o que ele fez? Não vi, e de fato ele não tinha visto. Mas, por saber que aquele homem estava sendo procurado nas redondezas, o que ele pressentiu? Esse homem precisa de ajuda.
Ele deve estar em algum lugar com fome, com frio, desesperado, né? Sabe-se lá ferido, e foi o que aconteceu. Ele saiu junto com o sultão, o cachorro, e encontraram o homem caído numa vala, ferido, com fome, com frio, e sem acreditar, inclusive, que ia viver, né? E recomeçar a vida dele praticando o bem. E foi o que esse homem fez. Então, assim, são lições, né, de uma grandiosidade, assim, que nos deixa emocionados. E ainda nos convida para olhar, né, para o outro com esse olhar de caridade, né, e de amor. Todos nós merecemos, né, uma outra oportunidade. Todos nós merecemos, né, essa caridade que está além, né, desse olhar nosso material de acordo com as leis humanas. Se ele falasse que ia ajudar esse homem, ele também seria preso. Não, padre, mas o senhor está cobertando um criminoso? Seria preso. Por isso que ele corria riscos, muitos riscos, né? A Amália ainda, deixa eu voltar aqui, ela diz o seguinte, ó, a missão desse padre, em sua última encarnação, foi de fato a mais bela que porventura possa ter o homem na terra. E visto como, ao deixar o invólucro carnal, o espírito prossegue no espaço com os mesmos sentimentos humanos, pôde ele sentir, liberto dos seus inimigos, a mesma necessidade de amar e instruir o próximo, buscando todos os meios de completar tão nobilíssimos desejos. Então, ele fez inimigos. Por fazer o bem, né, ele fez inimigos. À espera de propícia ocasião, encontrou finalmente um médio falante puramente inconsciente, ao qual dedicava contudo esse achado. Importava que tal médium tivesse um escrevente capaz de sentir, compreender e apreciar o que o médium por si dissesse. A isso me prestei, diz Amália, de boa vontade e no veementíssimo intuito de propagar o espiritismo, trabalhamos os três na redação destas memórias até 10 de janeiro de 1848. Então, é o momento aqui, né, e ela continua falando nesse prefácio, por que que ela assumiu esse compromisso. É porque ela viu, né, que esse espírito tinha uma lição para nos deixar, né? Para nos trazer, para nos mover à mudança, à compreensão do bem. Eu estou aqui de olho no relógio, viu, Wagner? Porque já tem que cortar umas coisas aqui. Mas vou deixar aqui, porque não dá tempo de falar tudo. Um dos capítulos, né? Que todos são importantes, todos são riquíssimos. Mas o que me chamou muita atenção, que há mais tempo que eu li essa obra, eu quis reler e voltar nesse capítulo, talvez intuitivamente para falar aqui, é o capítulo que tem o nome Patrimônio do Homem. Porque quando o padre Germano era questionado, né, como que você acredita que um criminoso vai mudar, né, que ele vai deixar a sua casa, vai recomeçar a vida dele em outro lugar e não vai errar novamente? Não vai cometer atrocidades novamente? E o que que ele mostra? Se a gente sabe a história da pessoa, basta a gente observar aí no dia a dia a nossa vida, o nosso olhar, né, crítico. Se alguém aproxima de mim, eu não conheço essa pessoa, eu vou cumprimentá-la, bom dia, boa tarde, oferecer alguma coisa. Mas se alguém falou assim, olha, cuidado com aquele fulano ali, né, porque ele roubou a casa de ciclano, né? Ele já criou um problema ali, né, em tal lugar, ele não leva emprego a sério, por exemplo, no trabalho, não tem compromisso, então não vou dar ele outra oportunidade. Nós já excluímos, né? A princípio é o que a gente faz. E aí, Padre Germano fala o seguinte, ó, o tempo tem sido simbolizado por esquálido velho que devora os filhos, destruindo
Então, a nossa ideia de tempo. O tempo destrói a beleza, a juventude, os nossos afetos, fazendo caducar leis e derrubar impérios. Então, essa é a nossa ideia de tempo, que o tempo acaba com tudo. E nesse momento, gente, às vezes conversando com algumas pessoas que estão sem esperança, muitos problemas, problemas sociais, problemas econômicos, inclusive pessoas espíritas muito desanimadas, né? Aí eu fiquei assim, puxa vida, vou indicar, né, essa obra, esse capítulo especial, porque a nossa concepção de tempo é aqui e o agora. Tá tudo dando errado e vai só piorar. E a gente esquece que nós estamos, né, vivenciando uma oportunidade reencarnatória e, por gratidão a Deus, a gente precisa valorizar esse momento. Porque vão ter outros aqui ou em outros planos, para que a gente continue o nosso processo de evolução. Esse é o nosso destino, né? Ele já está posto. Agora, como a gente vai aproveitar isso, a gente vai resgatar, né, o melhor de nós, vai depender de nossas escolhas. Não estou dizendo vocês que eu também não esmoreço, não desanimo, não tenho esperança. Isso acontece dentro da nossa fragilidade. Mas aí, graças a Deus, a gente é cercado de pessoas que acorda, né? Quando eu digo pessoas, aqui os nossos irmãos, né, vinculados, os familiares, né? As boas leituras que nós buscarmos, as boas músicas que nós selecionarmos para alimentar, né, o nosso espírito e retomar, né, essa vitalidade, essa esperança, essa confiança em Deus que nos ampara e sabe aquilo que é necessário para cada um de nós. E ele fala: para o homem, o tempo é nada, e nada são sinônimos. E, no entanto, a natureza demonstra de todos os modos que o tempo é a suprema renovação da vida. O tempo é a redenção da humanidade, o único patrimônio do homem. O tempo é o sopro de Deus a fecundar o universo do infinito. Então, olha a importância do tempo. E o nosso tempo é muito relativo se a gente continuar focando só no aqui e agora. Né? Somos espíritos, né, encarnados, reencarnados, dentro de um processo de evolução. Né? O tempo não é aqui e agora. É esse tempo, né, que vai se prolongando, ora aqui, ora no plano espiritual, dentro das nossas necessidades, né, de crescimento, de evolução. E aí, eu não posso ficar devendo o Grupo Espírita Padre Germano, inclusive eu fiz o convite, tem irmãos nossos aí, vai falar, a Sônia não vai falar da casa, né? Eu preciso sim, por quê? Quando eu comecei, né, quando eu conheci, quando eu tive contato, quando eu fui amparada, né, dentro da casa espírita, né, da doutrina, a primeira casa que eu fui foi a casa de Amália, né, quem não conhece, no Cristina C, né, na época, Cristina C, o Amália. E fui conhecendo ali algumas pessoas, né, depois conheci Eurípides, casa de Eurípides, no São Benedito, até chegar à casa de Padre Germano. E, na verdade, a primeira casa que eu frequentei foi a Casa Espírita André Luiz, na rua Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. Foi a primeira casa que eu frequentei. Mas a gente sempre busca, né, para ficar mais próximo, né, as tarefas, enfim. E fui parar, entre aspas, né, para não falar que eu fui carregada até a casa de Padre Germano. E esses dias, né, preparando para o estudo, quer dizer, esses dias não, mais tempo eu falei com o Wilson, né, dessa responsabilidade que era trazer o estudo hoje para os irmãos, falar da vida, da obra, e também falar um pouquinho, né, desse grupo que tem este nome, né, aí na região, em Santa Luzia, que é o Grupo Espírita Padre Germano. Por questões legais, né, hoje, irmão Cornélio também no nome, né, por questões legais, fizeram a alteração.
mas continua, né, o mentor da casa, o amparo divino, né, para todas as tarefas, né, que estende, além dos estudos, né, a Casa de Repouso Ana de Souza e Silva. E aí o Wilson me mandou uma preciosidade, né, uma cópia, da ata da primeira reunião do Grupo Espírita Padre Germano, né, onde estavam reunidos ali o Cornélio, né, e outros irmãos. O Cornélio, que antes da fundação da Casa de Padre Germano, fazia parte, né, do Amália, das tarefas, né, da fundação das tarefas da Casa de Amália, e outros irmãos também que estavam ali, tanto da Amália quanto que as casas elas surgem, né, praticamente no mesmo ano, no mesmo período. Tanto que foi lá aniversário do Padre Germano, aí está ali próximo, né? Amália, Eurípides, geralmente, mês de setembro, né, as casas vão comemorando aí, né, as suas atividades, né, os anos aí de atividades. E aí, né, nesta ata, gente, tem um trecho que é uma mensagem de Amália, né, que foi lida nessa reunião. Vou só localizar aqui o trechinho, um minutinho. Aqui. Vou localizar aqui, que eu tinha marcado, mas... onde ela vai falar para os trabalhadores da casa, mas que é um alento para cada um de nós, independente do lugar que estivermos, né, trabalhando aí no bem. Por isso que eu acho importante, né, a gente finalizar, né, com essa mensagem. Aqui, olha só. Fez a leitura, né, no registro aqui na ata, né, que o Cornélio fez a leitura, a mensagem recebida por ele mesmo, do Espírito Amália Domingo Solé, na madrugada de 2 de maio de 1993. Quando começamos a remar um barco e vier as águas bravias e pararmos o remo, naturalmente vamos afundar. Devemos continuar remando com mais cautela. Não pare seu trabalho firmado no plano espiritual antes de vir à Terra. Lembre-se sempre dos filhos de Deus, nossos irmãos carentes de pão espiritual, mais que o material, pois era assim o pensamento daquele que, em nome de Jesus, conduziu-me no trabalho dentro do cristianismo, Padre Germano. E ela cita, né, Padre Germano como um dos mentores, né? E olha que a Amália, quando fez a o registro, né, das mensagens de Padre Germano, ela já era conhecida, ela já era considerada um ícone do espiritismo. Ela já era reconhecida. Mas aqui a humildade de Amália em dizer, né, falar da importância de Padre Germano. E aí, nessa mensagem, ela continua fazendo as orientações para o trabalho, né, futuro daquela casa, de assistência, né, atendendo ali aquela região, né, onde há muitos irmãos em penúria material, mas sobretudo espiritual, né, que é ali Palmital, Cristina, né, São Benedito, a região, São Cosme, Nova Conquista, né, os bairros que foram surgindo, né, para atender tamanha demanda, né, de irmãos em situação de vulnerabilidade social, né, a gente fala social, mas daí a gente imagina, não só imagina, reconhece a penúria espiritual. Então, a importância do trabalho dessa casa, que se estende, na verdade, a toda a cidade. Né? Nós sabemos, estamos ouvindo, sempre estudando, a importância de Santa Luzia, Wagner já trouxe para a gente, e outros irmãos também, né? De Santa Luzia como referência de um trabalho doutrinário,
uma referência de luz, né, de orientação de Jesus para tantos de nós, né, que vivem em situação de desequilíbrio moral em função de nossas escolhas do passado. Então, é essa orientação que a obra traz. Por isso que ela é muito importante, como tantas outras, né? Não estou dizendo que ela é mais. Mas nós precisamos buscar estes alimentos, né? Para que a gente... Eu esbarrei aqui, só um minutinho. A gente precisa buscar esse alimento para a gente não virar as costas para o nosso compromisso, não é, Wagner? Quando o Wagner até perguntou lá no início, né? Coloquei você ainda, né? A gente tem que assumir o nosso compromisso. Eu não sinto que eu estou desligada das tarefas aí, né? Da região, mas não é por isso que eu vou, né? Virar também as costas para a região que eu estou. Eu lembro no trabalho, sabe, Wagner? Terminou nosso tempo aí. Quando eu saí da região no Palmital, que eu trabalhava, encontrei com uma mãe, ela falou, você não trabalha mais lá? Onde você está trabalhando? Eu falei, estou trabalhando numa escola em Belo Horizonte. Você deixou a gente, você abandonou a gente. E aí, um dia, numa tarefa de assistência, de evangelização, quem estava lá? A mãe com o filho. Pô, Sônia, que bom te reencontrar. Eu falei, tá vendo? A gente não vira as costas para ninguém. Às vezes a gente muda, né, a nossa ação, mas a gente não pode perder a oportunidade. E quando eu fui trabalhar em outra região de Belo Horizonte, que eu falava assim, poxa vida, que diferença, né, e tal, uma amiga chamou minha atenção e disse o seguinte, observa bem onde você está, porque a carência, a nossa carência espiritual, ela não está limitada às regiões de vulnerabilidade, elas estão em toda parte. E aí eu comecei a observar onde eu estava, né? Não só observar no sentido de auxiliar, mas também como aprender, que realmente, né, somos espíritos imperfeitos, doentes, e precisamos de socorro, independente do lugar onde estivermos. Eu vou interromper aqui por causa do horário, né, mas fica aí, né, para todos nós, esse convite para ler e, sobretudo, estudar a obra de Padre Germano. Agradecer a Wagner, viu, Wagner, a oportunidade, foi um grande presente para mim. Né? Então, nós que já estamos aqui dentro do movimento espírita aqui de Santa Luzia há algum tempo, e acompanhamos a fundação de algumas casas, o trabalho que algumas casas têm desenvolvido aqui, a gente percebe também esse trabalho vinculado da espiritualidade nos dando suporte o tempo inteiro. Então, um dos objetivos desse projeto nosso, Grandes Vultos, Grandes Amigos, inclusive eu já gostaria até de falar que o link de acesso das reuniões será sempre o mesmo. Então, quem quiser continuar, agradecer a presença da Nilce, né? Daí do Padre Germano, que obrigado, né, pela sua participação, obrigado também pela participação de todos vocês que estão aqui conosco, mas como ela é do Padre Germano, né, é a primeira vez que ela está aqui conosco, mas, assim, nós nos sentimos muito felizes nesse sentido, né, da gente relembrar esse histórico, as dificuldades, principalmente Dona Maria Helena, que acompanhou as dificuldades lá de Cornélio com a implantação dos trabalhos iniciais. Eu acredito que Nilce também já é mais antiga, né, Nilce? Lá no Padre Germano, a Sônia. Então, assim, é muita luta envolvida. Então, eu acredito, não é o nosso desejo fazer uma propaganda das instituições religiosas, não. Mas o nosso desejo é realmente realçar o trabalho desses companheiros. Porque é muito importante a gente perceber. E, lamentavelmente, muitos companheiros que estão chegando hoje não conhecem a história, não conhecem esse envolvimento. Então, o nosso objetivo é basicamente esse mesmo, né? E nós agora estamos trabalhando também na questão dos grandes vultos, grandes amigos, trabalhar sobre Bezerra de Menezes, e aí a gente começa a ver, né? Relembrar uma série de coisas, uma série de companheiros que estiveram conosco nessa tarefa. Então nós vamos fazer a nossa prece.
agradecendo a Jesus, né, pelos momentos. Então vamos, gente, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos que nesses instantes as vibrações de paz, de harmonia, possam envolver a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essas mesmas vibrações possam ser levadas a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas vielas públicas. A todos aqueles que passam por provações físicas e espirituais. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Deus, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus.